Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Matemática Básica. Eu sou o professor Rian Lopes, sou doutor em matemática e docente do curso de Licenciatura em Matemática da UniOeste, campus de Foz do Iguaçu. Nesse vídeo, estarei ministrando para vocês uma aula de funções, análise de gráficos e de tabelas. Este é um tema que, na verdade, é bastante comum em provas de concursos e vestibular de nível médio. Então, é uma aula bastante que pode ser bastante rico e para a gente poder abordar certas questões nos vestibulares e concursos sobre esse tema. Bom, vamos começar então. Desejo a todos uma ótima aula e vamos lá trabalhar um pouco de matemática. Vamos lá. Pessoal, muito bem. Começando, primeira coisa que a gente vai dividir a nossa aula basicamente em duas partes. A primeira parte, então, é sobre função. Na verdade, é um tema de matemática que a gente aprende lá no ensino médio, né? E a segunda parte, então, a gente abordará análise de gráficos e de tabelas, tá bom? Ela vai ser mais ou menos uma parte de contas, e a segunda parte vai ser uma parte mais de leitura, análise de texto e de tabelas, tá bom? Vamos lá. A gente vai aula primeiro refletindo sobre o que, que é uma função. Eu sei que esse é um tema que apavora um pouquinho quando a gente para pensar, mas, na verdade, ele é um tema bastante necessário e bastante útil. A gente vai ver nos problemas abordados que, na verdade, o tema função, ele modela vários problemas do dia a dia, e a gente vai ver isso, tá bom? Vamos começar, então. O que, que é uma função? Vai pensar de uma maneira bastante direta que função é uma maneira de relacionar dois conjuntos, sendo que um elemento do conjunto de saída não pode se relacionar com dois ou mais o conjunto de chegada. Então, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês, para a gente poder observar isso. Então, eu vou usar a anotação de diagrama de Venn. Tá bom? Então, com chamado conjunto de saída e conjunto de chegada. Muito bem. Esse aqui eu vou chamar de conjunto A e esse eu vou chamar de conjunto B. Então, este aqui é o conjunto de chegada, perdão, esse é o saída, esse aqui é o conjunto de chegada. Muito bem. Então, o que que é uma função? Uma função ela vai relacionar elementos de um conjunto A com elementos de um conjunto B. Então, o que que vai acontecer aqui? Vou colocar, por exemplo, aqui um conjunto com 4 elementos, tá? E vou colocar 5 elementos aqui no conjunto B, tá bom? Então, o que que vai acontecer? Uma função ela vai relacionar todos os elementos do conjunto A com o conjunto B. Então, eu posso relacionar este elemento com esse aqui de baixo, este aqui com esse de cima, tá? Esse aqui, esse de baixo, esse aqui com este aqui. E aí nós temos uma função, tá bom? Então, o que que tem que acontecer numa função? Aqui do conjunto de chegada só pode partir uma seta de cada elemento, não pode partir mais de uma seta. Então, isso é o que eu quis dizer com um elemento do conjunto de saída não pode se relacionar com dois ou mais conjuntos de chegada. Então, eu vou fazer um desenho aqui mostrando como que é se não fosse uma função. Vou fazer aqui. Muito bem. Vou colocar aqui 3 elementos e que eu vou colocar 2 elementos, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Olha só, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu colocar mais um elemento aqui também, vou colocar mais um. Então, agora eu vou tirar as setas. Então, olha só, eu vou pegar este elemento aqui e vou relacionar com este elemento daqui, primeiro. Eu vou pegar esse aqui e vou relacionar com esse daqui. Agora, este aqui eu vou puxar 2 setas. Este elemento aqui, segundo, e mais uma seta relacionando com esse terceiro aqui, tá? Então, este aqui é um exemplo que nos diz que não é função,
Porque eu não posso ter duas setas saindo de um mesmo elemento do conjunto de saída, tá bom? Então, aqui nós temos que o primeiro conjunto é uma função, né? Este relacionar da função é as setas, tá bom? As setas simbolizam a relação. Nessa segunda relação aqui, não é função. Então, não é função. Então, basicamente, função é uma relação entre dois conjuntos, onde do conjunto de saída, um elemento do conjunto de saída só pode se relacionar com um conjunto de chegada, tá bom? Do contrário, se um elemento do conjunto de saída se relacionar com dois do conjunto de chegada, não é função, ok? Bom, essa é a parte, então, de conjuntos que a gente define função. E agora a gente vai dar uma olhada nas principais funções que acabam aparecendo em concursos e vestibular também. Então, vamos lá. Dentre as principais funções, a gente vai começar, então, com a função afim. O que é a função afim? A função afim, então, é toda função que pode ser escrita da forma f de x igual a x mais b. Olha, uma notação que a gente usa para função é f de x. Então, sempre que aparecer f de x ou qualquer outra letra, por exemplo, c de x, qualquer letra que dependa de x, vai ser função, tá bom? Numa função, nós temos duas variáveis, na verdade. A gente tem o x e a própria função ela é uma outra variável, porque ela depende do x. Tá? Então, o x é chamado de variável independente. Independente. E o y também é uma variável, só que ela é chamada de variável dependente. Bom? Por que ela é variável dependente? Ela é variável dependente porque ela depende do x. Tá? A gente só consegue escrever o y em função de x. Ok? Bom, voltando para cá então. A função afim ela é uma função desse tipo, f de x igual a x mais b. Tá? Onde esse a e esse b são números reais. Qual que é a característica dessa função? A característica dessa função, dentre outras, é que o gráfico dela é uma reta. Então, quando apareceu função afim, tem que vir na cabeça que o gráfico dela é uma reta. A gente tem que fazer essa associação, tá bom? E nesse sentido, existem dois tipos principais de reta que a gente costuma analisar, que são as retas crescentes e retas decrescentes. Então, as retas crescentes, primeiro caso aqui, que está desenhado no gráfico aqui, é de uma reta crescente. Tá? Uma reta crescente ela tem a característica que, conforme cresce o valor de x, vai crescer o valor da função também. Tá? E isso aqui ocorre quando o a é maior que zero aqui na função afim. Já uma reta decrescente, que é esse segundo gráfico aqui, uma reta decrescente, conforme os valores de x aumentam, os valores de y da função, eles decaem. Então, isso aqui vai acontecer quando o a ele é menor do que zero, tá bom? Aqui na função afim, escrita como ax mais b, o a e o b eles têm nomes especiais. Isso pode aparecer nas provas. O a ele é chamado de coeficiente angular. Essa caneta ajuda aqui. Angular. E o b, ele é chamado de coeficiente linear. E esses nomes específicos podem aparecer nas provas, tá bom? Então, aqui, em resumo, em relação ao gráfico, se o coeficiente angular da função afim for positivo, o gráfico é uma reta crescente. Se o coeficiente angular for negativo, o gráfico é uma reta crescente, tá bom? Vamos passar, então, para o segundo tipo de função bastante comum, que é a função quadrática. A função quadrática sempre aparece alguma coisa em concursos e vestibulares.
É uma função que a gente estuda desde lá do ensino fundamental, ensino médio, então é bastante usado dentro da matemática. Função quadrática, ela, como o próprio nome diz, ela é uma função que aparece um termo ao quadrado. A variável independente, ela aparece ao quadrado. Então, esse x ao quadrado aqui, ele caracteriza a função quadrática, tá bom? Então, função quadrática é toda função escrita dessa forma, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde este a que acompanha o x ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a fosse igual a zero, este termo aqui sumiria e ficaria só um bx mais c, que não é quadrático. E essa aqui, o bx mais c, é uma função que já foi estudada em cima, né? Que é a função afim, tá bom? Então, tem ao quadrado aqui na função quadrática, tá bom? E sobre o gráfico da função quadrática? O gráfico da função quadrática é a nossa famosa parábola, né? Não é aquela parábola lá bíblica, mas é a parábola geométrica. O gráfico, então, da função quadrática é uma parábola, tá? E a parábola dentro da matemática, dentro da geometria também, é uma curva que tem este formato aqui. Parece um Uzinho, né? Isso aqui é uma parábola, tá bom? Este é o gráfico da função quadrática. Existem basicamente dois tipos de parábolas que a gente vai estudar, tá? A primeira delas, e como a gente classifica essas parábolas em relação à concavidade? Tá? O que é a concavidade de uma curva, né? A concavidade, ela é a abertura da curva. Então, aqui a gente vai ver se ela está aberta para cima ou está aberta para baixo. Isso de concavidade, tá bom? Então, nesse primeiro caso aqui, nós temos concavidade, deixa eu escrever aqui, concavidade para cima, tá bom? Neste caso aqui, então, a abertura da parábola, ela está para cima, os bracinhos estão abertos para cima, tá? E aí, segundo gráfico, a concavidade é para baixo. Concavidade para baixo. É quando a abertura da parábola está para baixo, né? E como a gente verifica, então, se a concavidade é para cima ou para baixo no gráfico da função quadrática? Aqui também a gente vai associar com este termo que acompanha o x ao quadrado. Então, aqui, se o a for maior do que zero, nós temos, então, concavidade para cima. E aqui, se o a for menor do que zero, nós temos concavidade para baixo, tá bom? O interessante na função quadrática também, nós temos um ponto bastante importante, e isso pode cair em concursos de vestibulares, que é o vértice da parábola. O vértice da parábola, pessoal, ele é o ponto extremo da parábola. Ela tem sempre um pontinho que ele vai ser o extremo da parábola, tá? Esse pontinho aqui, ele pode estar bem embaixo ou bem em cima, depende da concavidade da parábola. Este pontinho aqui é chamado vértice da parábola. Depois a gente vai fazer uma questão que usa o vértice da parábola e daí a gente relembra a fórmula, tá bom? Este ponto de vértice, que é o vértice, ele pode ser o menor valor da função, no caso da concavidade para cima, como a gente pode observar aqui, este é o menor valor da função, ou ele pode ser o maior valor da função, o máximo da função quadrática, se a concavidade for para baixo, tá? Então, digamos, se aparecer um problema pedindo o maior valor obtido, e esse problema é modelado por uma função quadrática, nós vamos usar, então, o vértice e a concavidade tem que ser para cima. Ah, quer saber o menor valor de uma certa produção? Então, aqui, se for uma função quadrática, a gente vai, a concavidade tem que ser para cima e o vértice aqui representa o menor valor. Bom, muito bem. Vamos passar então para a próxima função. A próxima função é a função exponencial. Tá? A função exponencial é uma função definida dessa forma aqui, f de x igual a elevado a x, onde o a é um número real. Tá? Aqui a variável x ela se encontra no expoente da potência. Tá? Muito cuidado para a gente não confundir, por exemplo, x ao quadrado e 2 elevado a x. Aqui no x ao quadrado, o x está na base da potência. Tá bom? Então, e aqui no 2 elevado a x,
o x, a variável, está no expoente. Então, isso aqui é diferente da função quadrática, tá? Tome cuidado. Muito bem. A função exponencial, que a gente vai considerar, então, ela é uma função a elevado a x, onde há um número real. Este a da potência tem que ser positiva e diferente de 1. Por que diferente de 1? 1 elevado a x é sempre igual a 1. O 1 elevado em qualquer potência é igual a 1. Então, aqui nós não teríamos uma função exponencial, a gente tem uma função constante, tá bom? A função exponencial, pessoal, ela é usada bastante na modelagem de problemas naturais. Então, se tiver algum problema envolvendo, por exemplo, o crescimento de populações, crescimento de plantas, populações, por exemplo, de insetos, sempre vai ter uma função exponencial associada. Tá? É bastante corriqueiro isso. A função exponencial tem dois tipos que a gente vai estudar. Tá? Tem a função exponencial crescente, que é esse primeiro gráfico que eu mostro aqui para vocês, e tem a decrescente. Como que a gente vai diferenciar uma da outra? Aqui, a função exponencial da forma a elevado a x, ela é crescente se o a for maior do que 1. E ela vai ser decrescente se o a, que é a base da função exponencial, for um número entre 0 e 1. Tá? Ou seja, um número fracionário, né? Por exemplo, 0,5. Tá? Se a base da função exponencial, ó, aqui um exemplo. Tá? Por exemplo, se eu pegar x igual 0,5, né? Um número entre 0 e 1. Eu vou escrever na forma fracionária. A forma fracionária, às vezes, é bastante valiosa para a gente em contas, principalmente em concurso, que não temos muito tempo para ficar fazendo conta com decimais, né? Então, um exemplo de função exponencial decrescente é essa aqui, 1 meio elevado a x. Um exemplo aqui de função exponencial crescente, basta pegar a base maior do que 1. Então, por exemplo, 2 elevado a x, tá bom? E aí nós temos esse formato de... É um formato de gráfico para a gente guardar na memória, tá bom? Vamos lá, vamos dar sequência. Pessoal, essa parte introdutória aqui, ela na verdade é só a gente revisar, relembrar, né, para a gente poder atacar alguns problemas. Daqui a pouquinho, então, a gente vai começar a resolver problemas de concurso de vestibular, tá bom? E eu acho que essa é a parte mais interessante e prática, porque aí nós vamos colocar o que a gente revisou em ação, né? Muito bem. Até porque em concurso e vestibular acaba não caindo muito essa questão de teoria e nomenclatura, acaba caindo uma questão mais prática, né, de uso de funções para resolver problemas práticos, tá bom? Dando sequência aqui, então, a parte que a gente está relembrando de funções, a gente vai relembrar o que é raízes ou zeros da função. Raiz ou um zero de uma função é um valor x tal que f de x igual a zero, tá? Então, é um valor x que a função ela só pode ter o valor zero. Então, a gente diz que nesses valores de x a função zero, tá? Então, vamos ver um exemplinho aqui. Eu vou pegar uma função bem simples, tá bom? 2x menos 3 é uma função afim, né? Crescente, porque o termo que acompanha o x aqui é positivo. E eu quero saber os zeros dessa função. Zeros ou raiz. Esses nomes são bastante utilizados. Então, eu quero saber as raízes. O que eu vou fazer? Eu tenho que pegar f de x e igualar a zero. Mas é 2x menos 3. Então, aqui nós vamos ter que resolver esta equação aqui. 2x menos 3 igual a zero. O valor de x obtido aqui na resolução vai ser a raiz, tá bom? Aqui nós temos, então, 2x igual a 3. Esse x aqui que está, esse 3 que está diminuindo, ele aparece do outro lado positivo. E daqui, então, nós temos o x igual a... Se esse 2 está multiplicando, ele vem aqui para baixo do 3, dividindo. Assim a gente resolve equações, né? Faz sempre uma operação inversa. Então, aqui vai ficar 3 meios. Tá? O 2 está multiplicando, para isolar o x, a gente passa dividindo. Então, este valor aqui, 3 meios, ele é a raiz da função. Por quê? Porque ele deixa a função igual a zero. Tá? Então, ele é a raiz. Bom? Exemplo simples só para a gente lembrar.
Função composta, tá? Problemas de função composta também podem aparecer em concursos e vestibulares, então é importante a gente estar atento. O que é a função composta? A função composta, pessoal, é quando a gente tem uma função e no lugar da variável dessa função, a gente vai colocar uma outra função. Então, eu costumo dizer para os meus alunos quando dou matemática básica, pensa em função composta como sendo uma função dentro de outra função. Como assim? Olha só. Nós temos uma função aqui, f de x, correto? É uma função dada, variável independente x. O que a gente vai fazer? Eu vou trocar este x aqui, tá? Eu vou trocar esse x por uma outra função, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou trocar por uma outra função. Então, eu estou trocando o x por uma função g de x que tem uma outra lei de formação. Então, isto aqui é o que a gente chama de composição. Se a caneta ajudar, eu consigo escrever composição, tá bom? Muito bem. Vamos fazer um pequeno exemplo aqui para a gente entender melhor. Então, aqui, pessoal, eu vou pegar duas funções, tá bom? Eu vou pegar uma função f de x igual a 2x mais 1. Eu vou pegar uma função g de x igual 3x mais 4. Tudo bem? Então, agora eu vou calcular o seguinte. Eu quero calcular a f composta com a g de x. É assim que a gente escreve, tá? Ó, entre parênteses, no lugar do x eu coloco a g de x. O que isso significa? Que no lugar do x aqui da função f, eu vou colocar a função g. Então, se eu trocar o x aqui, vai ficar assim, ó. 2 vezes a g mais 1. Tá bom? E agora, então, para finalizar essa conta, a gente substitui a lei de g de x, da função que é 3x mais 4. Estão vendo? Então, no lugar da g aqui, eu coloquei 3x mais 4. Não esquece do mais 1, que é da função f aqui. O que nós vamos fazer aqui? Na propriedade distributiva, a gente multiplica, né? 2 vezes 3x, 2 vezes 3, 6, então 6x, e 2 vezes 4, então mais 8. E aquele mais 1 que já estava ali. Então, a resposta que a gente tem aqui é 6x, 8 mais 1, 9. Então, 6x mais 9. Esta é a composição. Pessoal, uma advertência aqui, tá? Compor F com a G nem sempre é a mesma coisa que compor a G com a F. Nós vamos ver um exemplo mais tarde o que acontece, tá bom? Então, existe uma ordem de composição. Aqui é F composta com a G, tá? G composta com a F seria assim, ó, G, abre parênteses, e daí coloca F de X. Isto aqui é G composta com a F. Gera uma outra função, pode gerar uma outra função, tá bom? Muito bem. Dando sequência, existem alguns tipos de funções que podem, então, aparecer no texto matemático lá dos concursos e vestibular, que são a função injetora e função sobrejetora, né? Quem que não lembra desses nomezinhos? Uma função, ela é injetora, então, quando no conjunto de chegada, naturalmente, não chegam duas ou mais setas em um elemento. E uma função é sobrejetora, então, quando não sobra nenhum elemento no conjunto de chegada. Eu vou fazer aqui uns desenhos que acho que fica mais fácil da gente guardar, tá bom? Então, aqui eu vou pegar conjuntos, tá? Para a gente analisar. Muito bem, vamos lá. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar alguns elementos aqui nesses conjuntos, aqui eu vou chamar de A e de B. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui para a caneta. A e B, tá? E que eu vou dar um exemplo para vocês, então. Tá? Vou pegar aqui 3 elementos. Okay? E aqui, então, eu vou pegar 2 elementos. 2 elementos tá bom para a gente entender. E vamos puxar setas. Esse primeiro elemento vai com este aqui também. Tá? Este elemento vai com o de baixo. E esse elemento aqui, o terceiro elemento do conjunto de saída, vai lá com o de cima de novo. Só ajustar aqui. Muito bem.
Então, o que acontece aqui? Essa função, ela é injetora, ela é sobrejetora, o que acontece? Observem que neste elemento aqui do conjunto de chegada, chegam duas setas, ó, do primeiro e do terceiro elemento. Então, essa função aqui, ela não é injetora. Tá? Vou abreviar assim, injetora. Ela não é injetora, porque tem um elemento no conjunto de chegada que chegam duas setas. Então, ela não é injetora. Ela é sobrejetora, para ver se ela é sobrejetora, basta verificar se sobra algum elemento aqui no conjunto de chegada. Não sobra nenhum, né? Os dois elementos têm seta chegando. Então, ela é uma função sobrejetora. Tá bom? Muito bem. Agora, outro exemplo. Eu vou colocar, então, aqui 3 pontos. E aqui eu vou colocar 4. Bom? E vamos lá, então, puxar setas. Vou colocar aqui, ó. Vou puxar essa seta para cá. Essa aqui eu vou puxar para cá. E essa de baixo eu vou puxar aqui. Tá? Aí vamos analisar. No conjunto de chegada, tem algum elemento que recebe duas setas? Não, não tem. Então, essa função é injetora. Tá? Agora, no conjunto de chegada, também vamos analisar. Tem algum elemento que não recebe seta? Infelizmente tem, né, gente? É esse pontinho aqui. Então, esse pontinho não recebe seta. Por esse motivo, essa função dada aqui não é sobrejetora. Tá? Vou abreviar aqui também, tá bom? Não é sobrejetora. Ok? Muito bem. Vou fazer mais 2 exemplos com vocês. Tá? Só um pouquinho, deixa eu selecionar aqui para fazer o desenho. E outro aqui. Conjunto A e conjunto B. Tá? Aqui eu vou fazer 3 elementos, conjunto de chegada. E aqui eu vou fazer 3 elementos. Tá bom? E vamos puxar as setas. Então, este aqui eu vou puxar lá com o de baixo. Este aqui eu vou puxar com este do meio. E este de baixo eu vou puxar com o de baixo também. Tá bom? Muito bem. Então, agora vamos analisar se é injetora ou se é sobrejetora. Olhando aqui para o conjunto de chegada, tem algum elemento que chegam duas setas? Sim, esse terceiro elemento aqui, chegam duas setas nele. Então, não é injetora. Tá bom? Agora, para olhar essa sobrejetora, tem algum elemento sobrando aqui? Sim, tem um elemento sobrando. Este primeiro elemento aqui do conjunto de chegada está sobrando, não chega nenhuma seta nele. Então, essa aqui também não é sobrejetora. Tá bom? Então, olha só. Já vimos exemplos que não é injetora e é sobrejetora, que não é sobrejetora e que não é nenhum dos dois. O que está faltando? Está faltando um exemplo que seja injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, eu vou aqui fazendo com vocês um exemplo. Tá? Então, aqui. O exemplo que é injetora e que é sobrejetora ele é bem simples, na verdade. Tá? Vocês vão ver aqui como é que funciona. Eu vou pegar 3 elementos e 3 elementos também. Tá? Vou associar esse primeiro com o do meio, esse segundo com o primeiro, e o último com o último, tá bom? Beleza. Agora a gente vai analisar. Tem algum elemento aqui que chegou? Não, não tem. Cada um chegou uma seta só. Então, é injetora. Tá bom? Tem algum elemento sobrando no conjunto de chegada? Não tem. Então, é sobrejetora também. Tá? Esse tipo de função, que ela é injetora e sobrejetora, ela recebe um nome especial. Esse tipo de função aqui é chamada de bijetora. Este é o nome, tá bom? Bijetora. Ok? Esse tipo de função ela é reconhecida muito facilmente porque ela associa um elemento com apenas isso. É uma função que é 1 para 1.
tá bom? E esses aqui são os tipos de função. Pode ser que essa nomenclatura apareça nas provas e é importante a gente relembrar, tá bom? Vamos lá, então. Para finalizar, então, essa parte de revisão, eu só vou relembrar com vocês o que que é a função inversa. Como que a gente acha a função inversa? Então, ela faz o seguinte, ela troca a variável independente com a variável dependente. Então, ela troca o x com o y, tá bom? Então, se eu tenho y, f de x, eu vou trocar, então, e vou ter um x igual a f de y. Vamos ver um exemplo que as coisas se desenrolam, tá bom? Então, eu vou dar uma função aqui, f de x igual a 2x menos 3. Tudo bem? Vou fazer assim, ó, 2x mais 3. Então, eu quero achar a função inversa de f de x. Então, eu vou dizer assim, ó, quero a inversa de f, tá bom? O que que nós vamos fazer? Vejam bem, o f de x é o y. Então, nós temos y igual a 2x mais 3, tá bom? Então, olha só, procedimento. Presta atenção, senhores e senhoras. Nós vamos trocar o x pelo y. Então, aqui nós vamos escrever, no lugar do y eu coloco o x, e no lugar do x eu coloco o y. Então, vai ficar 2y mais 3. Agora, nós isolamos o y. Qual y? O y que a gente substituiu aqui, o novo y, tá bom? Vamos lá. Para isolar o y aqui, esse 3 que está adicionando, ele aparece do outro lado, diminuindo, né? Sempre que nós jogarmos alguma coisa pela igualdade, a gente troca o sinal, não esqueçam disso, tá bom? Então vai ficar x, que já está do lado da igualdade, menos 3, tá? X menos 3. Agora é só chutar para o gol, né? Esse 2 multiplicando aqui, ele simplesmente aparece do outro lado, dividindo, né? Operação inversa. Então, fica x menos 3 dividido por 2. E aqui, então, está a função inversa. Esta é a função inversa. A gente simboliza a função inversa da seguinte forma. F, coloca um menos 1 em cima do Fzinho, tá? O menos 1 dentro da matemática, no expoente, ele sempre dá o significado de inverso, tá bom? Então, a função inversa é x menos 3. Muito cuidado, pessoal. Muito cuidado que a função inversa não é a mesma coisa de inverter uma fração. Eu sei que a gente fica tentado de aparecer o menos 1 e inverter a fração, mas não façam isso. Se vocês pegarem a função aqui e só inverterem, escrever a fração 1 sobre 2x mais 3, isso aqui não é função inversa. Muito cuidado. A função inversa, ela não pega uma fração, ela troca x com y. E é esse procedimento que eu ensinei, então, para vocês. Tá bom? Muito cuidado, muito cuidado. Não vou errar isso, tá? Ótimo, maravilha. Bom, com isso que nós discutimos, com base em tudo isso, acredito que dá para a gente começar, então, a abordar alguns problemas. Então, vamos lá. A gente vai começar agora, então, a abordar problemas de concursos e vestibulares, ok? Então, vamos lá. Questões resolvidas. Esses problemas que eu selecionei para vocês foram problemas retirados de concursos de universidades do estado do Paraná. Então, foram questões retiradas de concursos para agentes universitários, da UniOeste, da Unicentro, da UEL, da Unespar, da UEM, da UEMP. Então, esse tipo de problema configura, digamos assim, este público. Bom, está inserido nesse público. Vamos lá. Pessoal, selecionei 19 questões para a gente poder abordar. Então, vocês, numa primeira parte, as questões elas são de contas, então são questões envolvendo funções e contas, e a segunda parte, análise de gráficos e de tabelas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar, vamos com calma, vamos então abordar esses problemas. Uma coisa que eu quero conversar antes, com quem está assistindo é o seguinte, concurso é uma coisa bastante pragmática na nossa vida. Muita gente passa por concurso, é muito difícil encontrar alguém que nunca tenha feito concurso, correto? E no concurso nós temos um tempo que ele é bastante limitado, né? Não, vocês não têm só uma prova de matemática para resolver, vocês têm toda uma prova extensa, né? Então, tempo pode ser determinante para aprovação ou não. Então, às vezes, a gente pode perder muito tempo
conforme a gente aborda uma questão. Em matemática, eu sei, por experiência também, a gente pode levar muito tempo resolvendo. Então, muito cuidado com isso, tá? A gente tem que ser certeiro na análise que a gente está fazendo. Então, muito cuidado para não escolher certas contas muito longas. Vocês vão ver na nossa resolução aqui que às vezes a gente precisa usar uma fração e não um decimal. Então, tudo isso pode nos ajudar a ganhar tempo, tá bom? Vamos começar. Então, vamos começar pela questão 1. A questão 1 é uma questão bastante típica. Vocês vão ver o seguinte, nem toda questão sobre função, ela vai dar uma função bonitinha. Na maioria das vezes, nós temos que montar a função, tá? Então, uma questão que parece que não é a função, a gente vai ler essa questão daqui a pouco, parece que ela não tem nada a ver com função, mas sim, ela tem, tá? Então, vamos lá. Vamos à leitura da questão 1. O custo fixo de uma corrida de táxi é calculado a partir de um valor fixo, a bandeirada, quem nunca pegou táxi aqui né, já sabe o esquema, né? A bandeirada e um valor por quilômetro rodado. Então, olha só, vamos começar. Então, aqui nós vamos começar montando uma função. Deixa eu escolher aqui a caneta vermelha. Nós vamos começar montando uma função, c de x. Essa função c de x, pessoal, ela vai ser o custo da corrida, tá? E o x vai ser o número de quilômetros rodados, tá bom? Então ela tem um valor fixo, a bandeirada. Então vamos chamar assim, ó, B, tá? O B vai ser a bandeirada. Então isso aqui é fixo, tá bom? Muito bem. Mas, e aí tem um valor que é pago por quilômetro rodado. Então vai ser o seguinte, eu vou chamar de X vezes o A, ok? X é o número de quilômetros rodados. Só um pouquinho aqui que eu... A caneta ficou um pouquinho mais... Vamos ver se volta não. Voltou, mas tudo bem. A caneta ficou um pouquinho fina, mas faz parte. Onde aqui é o número de quilômetros rodados e o A é um valor. Se andou 2 quilômetros, vai pagar 2x. Se andou 3 quilômetros, vai pagar 3x nesse valor aqui, tá bom? Então, montamos a função. Vamos continuar a leitura, tá? Sabe-se que em uma corrida na qual foram percorridos 3,5 quilômetros, a quantia cobrada foi de R$ 17,25. Então, vamos lá. Na primeira situação, ok? Foi andado 3,5 quilômetros, então aqui o x é 3,5 quilômetros, tá bom? E aqui o custo, C de x, foi de R$ 17,25, tá? Muito bem. Continua a leitura. E que em outra corrida de 2,5 quilômetros, a quantia cobrada foi de R$ 13,75. Corrida, quando o x era 2,5 quilômetros, o custo associado, né, o custo final que o cliente pagou, foi de R$ 13,75. Bom? Então, a questão pede, qual é o valor da bandeirada cobrada por este táxi? É um valor fixado, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar de x e de c de x na função. Então, aqui, vamos substituir, tá? Então, usando a primeira corrida, nós vamos ter o seguinte, tá? Olha só, no lugar do x eu coloco 3,5 e no lugar do c eu coloco 17,5. Então, nós vamos ter b mais, no lugar do x eu coloco 3,5 vezes o a. E isso aqui gera um custo de 17,25. Tá bom? Na segunda situação, no lugar do x eu vou colocar 2,5, então vai ficar b, que é a bandeirada. Gente, a bandeirada ela é fixa, ela não depende do x, tá bom? Por isso que a gente vai achar ela. Mais 2,5 vezes o a, e isso aqui resultou em R$ 13,75. Então, na verdade, nós montamos uma função e para resolver e achar a bandeirada, a gente precisa resolver esse sistema de equações lineares, tá? De equações do primeiro grau. Esse sistema aqui, gente, olha, não é difícil. Quando a gente tem essa letra B aqui
em cima e letra B aqui embaixo, a gente vai resolver o sistema por adição. Como que ele funciona por adição? Aqui você, professor, mas não está adicionando, né? Gente, adição é um modo de falar. A gente vai, na verdade, diminuir uma equação da outra. Então, se eu diminuir aqui, ó, B menos B, zero, soma. 3,5 menos 2,5 é 1. Então, fica 1 vezes A. Igual. E aí a gente faz R$17,25 menos 13,75, né? Ó, 17 menos 13 reais é R$4. Só que se eu pegar 20 aqui e tirar 75 centavos, eu vou ter que tirar mais 50 centavos. Então, 4 menos 50, R$4 menos 50 centavos, fica 3,50, correto? Bem, vejam bem, nós pegamos a equação de cima e subtraímos a equação de baixo. Então, fizemos a diferença em todas as etapas. Vejam só, pessoal. Aqui nós já temos o valor de A. O valor de A, então, 1 vezes A é A, correto? 1 vezes qualquer coisa é essa coisa, é R$3,50. Tá? Aí a pessoa, muito rápido lá, né? Muita afobação na hora da prova, vai lá e marca, né? Ó, 3,50. Não, muita atenção. Nós não queremos o valor de A, nós queremos o valor de B. Então, agora, achado o valor de A, eu volto em qualquer uma dessas equações aqui e substituo o valor de A. Nós vamos escolher a equação de baixo, porque ela tem números menores. Então, ó, essas são as estratégias que eu falei em relação à prova. Escolham, por exemplo, se for substituir uma equação mais fácil, tá bom? Então, aqui nós vamos ter o B, ó, tá cortadinho aqui, mas ele tá ali, né? Eu cortei só para resolver o sistema. É 2,5 vezes. Aí no valor de A eu coloco 3,5. E isso aqui tem que ser igual a 13,75. Muito bem, ótimo. A parte, né? O que pega a gente no concurso, nas provas vestibulares, é a matemática básica, não é? Então, aqui a gente tem que fazer esse produto 2,5 vezes 3,5, né? Como que a gente faz esse produto? Deixa eu fazer um pouquinho mais para baixo aqui. 2,5 vezes 3,5. Como é que a gente faz o produto de números decimais, né? Então, vamos lá. A gente faz o produto normal. A vírgula a gente vê depois. Então, aqui, ó. 5 vezes 5, 25. Coloco o 5 e vai um 2 aqui para cima, né? 5 vezes 2, 10. 10 com esse 2 de cima, 12. Beleza. Bem, vou apagar esse 2 aqui, que a gente não vai usar ele. Agora a gente vai fazer com 3, tá? Deixa um espaço vago aqui, né? Para fazer a conta, esse é o algoritmo. 3 vezes 5, 15. Coloca o 5 aqui. E vai um aqui para cima. 3 vezes 2, 6. Mais um, 7. Ótimo. Agora vamos lá. 5. 2 mais 5, 7. 1 mais 7, 8. Como posicionamos a vírgula? Aqui a gente tem que ver quantas casas decimais tem em cada número. Aqui no 2,5 tem uma casa decimal e no 3,5 tem mais uma. Então a gente conta da direita para a esquerda duas casas decimais, né? A gente soma aqui no caso, duas casas decimais, 2. Então ficou 8,75. Então aqui nós temos B mais 8,75 igual a 13,75. Tá bom? Agora é aquela hora que a gente só chuta pro gol, né? Esse 8,75 que está no lado esquerdo, ele aparece do lado direito, ele aparece direito, diminuindo. Então, menos 8,75. Portanto, gente, 75 vai embora, né? Mesma casa decimal. E 13 menos 8 é 5. Resposta final, R$5. Então, agora sim, com toda a felicidade do mundo, nós vamos aqui e marcamos. Letra A, R$5. Tá bom? Ótimo. Então, recapitulando, nós precisamos montar uma função, substituímos valores dados, resolvemos o sistema e aí sim, então, encontramos a resposta. Tá bom? Muito bem. Passamos agora, então, para a questão 2. Questão 2. Uma empresa com 100 clientes. A cada mês aumentaram 12 clientes e ninguém saiu. Então agora vem a pergunta:
em que mês a empresa estava com 268 clientes, tá? Então, aqui, mais uma vez, nós vamos função. A gente vai dizer que x, que é a variável que a gente está montando aqui, é o mês. É o número de meses, tá bom? E o n de x é o número de clientes. Número de clientes no mês X, tá bom? Então, no mês X, nós temos nx. Então, agora o que a gente precisa aqui é montar a função n de x, do número de clientes. Então, vejam bem, a empresa começou com 100 clientes. Então, esses 100 clientes era fixo, começou com. E a cada mês vai sendo adicionado 12 clientes. Então, no primeiro mês é 12, no segundo mês é 24, 36 e assim por diante. Então, aqui vai ser o seguinte, ó, 12 clientes vezes o número de meses que passou. Então, a pergunta aqui é, em que mês a empresa estava com 268 quilômetros? Perdão, quilômetros, né? Essa é boa. Com 268 clientes. Então, aqui no lugar do N, eu vou substituir 268 clientes. E aí, nós temos uma equação e basta encontrar de x, estão vendo? Então, aqui, para resolver essa equação, nós vamos então deixar aqui, ó, 12x. Gente, o lado como a gente escreve a equação não tem problema. Aqui, 268 igual a 100 mais 12x é a mesma coisa que se a gente escrevesse 100 mais 12x igual a 268, tá bom? Então, nós temos 12x. Esse 100 que está aqui adicionando, ele vai para o outro lado da igualdade, diminuindo. Então, fica 268 menos 100. Então, aqui 12x é igual a 168. Então, x igual a 168 por 12, tá? Então, esse 12 que está multiplicando, ele aparece aqui dividindo, né? Muito bem. Eu vou fazer aqui no cantinho com você essa divisão, né? Gente, concurso não pode usar calculadora, né? Por que eu vou roubar aqui e usar calculadora? Né? Bom, vou roubar quando for muito difícil, eu posso roubar, tá combinado? Vamos lá. 168 dividido por 12. Mas não é difícil, tá? Aqui o 12, ele cabe uma vez no 16 e eu coloco 1 aqui. Aí vai ficar 16 menos 12, 4. E esse 8 eu baixo, 48. Agora, ficou mais fácil, né? Quantas vezes o 48 cabe no 12? Quantas vezes o 12 cabe no 48? Cabe 4 vezes, né? E dá exatamente 48, resto zero. Então, a resposta aqui é 168 por 12, x igual a 14, no caso, meses, né? O x é o número de meses. Então, aqui nós temos a resposta. Letra B, no 14º mês, a empresa terá 268 clientes, tá bom? Pessoal, essa aqui é uma questão, claro, aqui na hora de ensinar eu faço tudo bonitinho com vocês, né? Mas aqui a resolução vocês podem fazer bem mais simplificada a partir daqui, né? Então, na hora do concurso, vocês ganham tempo. Vejam bem, eu tenho certeza que muitos de vocês fariam o seguinte, ficaria testando valores de meses até obter 268 clientes, correto? Eu tenho certeza disso. Mas isso pode ser um processo meio longo. Vocês teriam que testar até o número 14 para obter o 268, estão vendo? E dessa forma, como foi equacionado aqui com uma função, você resolve, gente, em segundinhos, né? Quem tem, às vezes, um raciocínio mais rápido em relação às contas, resolve. Agora, pensa você ficar substituindo 14 valores, somando com 100, ia levar um tempinho, né? Então, são estratégias na hora de concurso. Tempo pode estar associado com a aprovação. Então, a gente tem que conseguir tempo na hora da prova, tá bom? Muito bem, vamos passar então para a terceira questão, tá? Terceira questão, então, ainda é sobre funções. Aqui, então, nós temos uma função. Ela, aqui, como a gente já pode observar, é uma função exponencial, tá? Após uma avaliação financeira, constatou-se que o valor de um produto, daqui a t meses, aqui a variável, então, é t, é dado pela expressão v de t igual a 1000 vezes 0,8. Então, isso aqui já é uma função exponencial, tá? Vou copiar aqui a questão a função de novo aqui em cima, tá? V de t é igual, o V, gente, simboliza o valor desse produto, tá bom?
ele é 1.000 vezes 0,8 elevado a t, tá bom? Então a pergunta é a seguinte: depois de 2 meses, esse produto sofrerá, em relação ao valor atual, uma desvalorização de. Então, este aqui é o valor que vai desvalorizar, o valor do produto, né? Então, ele vai sofrer uma desvalorização. Então, aqui nós temos que calcular o valor do produto, tá? Vamos calcular V de T. Perdão, V de 2. V de 2. Então, aqui a gente vai saber, daqui 2 meses, qual que é o valor desse produto, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos, então, que substituir. Fica 1.000 vezes 0,8 elevado ao quadrado. Tá? Então, aqui é aquele momento que vocês têm todo o direito do mundo de calcular 0,8 vezes 0,8 como número decimal. Eu prefiro usar a forma fracionária. O 0,8 é 8 dividido por 10. Tá? Como que a gente sabe que é 8 dividido por 10? Aqui, quando tem números, números decimais, você pega o número depois da vírgula e divide por 1, acompanhado com quantas casas tem. Então, por exemplo, se fosse 0,08. 0,08 é 8 dividido por... Tem 2 casas decimais, eu coloco 100. Tá bom? Muito bem. Então, fica 0,8, fica 8 sobre 10 ao quadrado. E aí, nós continuamos a conta. Aqui fica 1.000. Aí, 8 ao quadrado é 64. Tá? E 10 ao quadrado é 100. Ok? Aí, olha só. Aqui tá, o 1.000 está multiplicando, o 100 está dividindo. Então, para nossa sorte, dá para a gente eliminar alguns zeros e sobra somente 10 vezes 64. Tá bom? Então, isso aqui é 640 reais. Tá? Esse vai ser o valor do produto daqui a 2 meses, tá bom? Aí o que, que a gente faz? Todo feliz da vida vem aqui e marca 640 reais, correto? Correto, né? A gente marca às vezes, sem dó e piedade. Pessoal, vejam bem, a questão ela pede o valor, pede a desvalorização do produto, né? Então, daqui a 2 meses, este produto ele vale 640 reais. Mas eu não quero, eu quero a desvalorização dele. Então, neste momento, tá? No momento inicial, no primeiro mês, no zero, quanto que vale o produto? Então, V de zero, a gente vai substituir. Este valor aqui é quanto que o produto ele vale agora, neste momento, entendeu? Então, no momento de partida, tá? Então, aqui vale 1.000 vezes 0,8 elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, fica 1.000 vezes 1 igual a 1.000. Então, este aqui, digamos assim, é o valor inicial, tá? Este aqui é o valor inicial do produto. Valor inicial. Então, em 0 meses, é o valor inicial. Ok? Então, esse produto ele valia R$ 1.000. E depois de 2 meses, ele valia R$ 640. Então, qual que vai ser a desvalorização? A desvalorização, então, é R$ 1.000. E depois de 2 meses, ele valia 640. 1.000 menos 640, R$ 360. Tá? Então vejam bem, muito cuidado com esse tipo de questão, gente. É uma questão do tipo pega ratão, né? É aquela questão que você encontra os 640 reais e já marca ali a letra D. Aí você perde uma questão, né? Então, muito cuidado. Aqui, então, a resposta é R$ 360, tá bom? Porque vejam bem, a gente quer a desvalorização do produto.
tá? Então, no mês 0, digamos, a instante inicial era R$ 1.000. Depois de 2 meses, o produto valia 640, então a desvalorização foi de R$ 360. Olha que legal, né? Legal, né? Para quem faz o concurso não é tão legal, mas a gente sempre tem que fazer com muita calma, tá? Se aqui no problema pedisse o valor deste produto daqui a 2 meses, 640, mas aqui que é a desvalorização. Tá? Muito cuidado, atenção com esse tipo de questão. Seguindo, na questão 4, então, agora, nós vamos usar a função composta, tá? Vamos lá. Considerem-se as funções f de x igual a x mais 1 e g de x igual a x ao quadrado. Aí pergunta, a soma das raízes da equação e dá essa equação aqui é igual a? Muito bem. Vejam só, tem vários conceitos aqui. Tem o conceito primeiro de raiz, então quando é igual a 0, né? Aqui, na verdade, já está igualando a 0. Então, já está montada a equação. Mas raiz, por causa disso aqui, a gente quer as raízes, está igualado a 0, tá bom? Então, a gente vai achar raízes dessa equação, vai somar elas, tá? Já adianto que essa aqui é uma questão bem grandinha na resolução. Então, respira aí, toma uma água, reforça o café e vamos lá. Isso aqui, gente, é a função composta. F composta com a G e G composta com a F. Então, aqui nós vamos usar a composição de funções que nem eu revisei anteriormente. Tá bom? Então, bora lá. A gente precisa calcular primeiro F composta com G. Vamos lá. F composta com G. Ah, professor, mas você não usou parênteses. Não tem problema, tá? Significa a mesma coisa. Aqui pra gente usar parênteses não tem nenhum problema, tá bom? Então aqui o que é f composta com a g? No lugar da função f, eu vou trocar o x pela função g. Então aqui vai ficar assim, ó, a f é x mais 1, eu troco o x por g de x. Tá vendo? Muito bem. Agora, quem que é a função g de x? Agora, nós vamos, então, ver a função composta de g com a f. Bom? Então, agora na função g composta com a f, a gente vai, então, no x da função g, nós vamos colocar a função f. Então, aqui no lugar do x da g, eu vou colocar a função f. Então, fica assim, f de x ao quadrado. Tá bom? Muito bem. Agora, quem que é f de x? F de x é x mais 1. Então, aqui nós temos x mais 1 ao quadrado. Tá bom? Muito bem. Agora, nós temos, então, que abrir essa questão aqui, ó. X mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser... Como que resolve esse tipo de produto notável? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tá? E aí, nós temos, então, x ao quadrado, mais 2x vezes 1 fica 2x, 1 ao quadrado fica 1. Tá bom? Ah, professor, eu não lembro como que é essa regrinha do produto notável, né? Como que eu faço? Então, aqui, se vocês não lembram, então faz o seguinte, ó. Pega o x mais 1 e multiplica, ó, x mais 1 ao quadrado. Ah, não lembro da regra do produto notável, né? Multiplica por ele mesmo, tá? Aí aqui vocês vão usar a propriedade distributiva. Então aqui eu vou fazer o x com x, x ao quadrado. X vezes 1, x, então mais x. Aqui, ó, x, só um segundinho, deixa eu voltar aqui. 1 vezes x, mais x. 1 vezes 1, mais 1. E aí nós temos, então, x ao quadrado, mais 2x, mais 1. Tá bom? Muito bem. Então, resultou nisso aqui. Então, agora nós temos as funções compostas. F composta com a g é x ao quadrado mais 1, e a g composta com a f é x ao quadrado mais 2x. Tá bom?
Agora, a gente substitui na equação. Então, vamos aqui substituir nesta equação. Então, aqui nós temos f composta com a g, x ao quadrado mais 1. Mais g composta com a f, g com x ao quadrado mais 2x mais 1. Menos 14, esse menos 14 não dá para ser ignorado, tá? Menos 14 igual a 0. Agora, então, nos cabe resolver esta equação do segundo grau. Olha que maravilhoso, né? Então, essa equação do segundo grau aqui, a gente vai dar uma organizada nela primeiro e depois nós vamos usar a nossa velha e amada fórmula de Bhaskara, tá? Então, vamos lá. X ao quadrado com x ao quadrado, aqui, fica 2x ao quadrado, tá bom? O que mais? Não tem outro termo com x, então fica mais 2x. Agora, 1 mais 1, 2. 2 menos 14, menos 12. Então, nós temos essa equação aqui. 2x² mais 2x menos 12 igual a 0. Olha só, vamos ganhar tempo. A gente pode dividir toda esta equação aqui por 2, sem alterar o resultado. Então, fica mais x menos 6 igual a 0. Tá? Poderíamos usar a fórmula de Bhaskara direto na equação de cima, tá? Nessa aqui. Porém, daria mais trabalho. Então, a gente simplifica para poupar trabalho. Ah, professor, fórmula de Bhaskara, né? Onde? Tá vendo? Vai usar a fórmula de Bhaskara para fazer uma questão de concurso, para passar no concurso. Olha que maravilha, né? Então, ou no vestibular. Então, tá aqui a fórmula de Bhaskara, tá? Não lembro. Então, vamos relembrar aqui a fórmula, a famosa fórmula de Bhaskara. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui. No Brasil, a gente chama de fórmula de Bhaskara, mas vocês acreditam que esta fórmula, ela não é de Bhaskara? Então, se associa a solução da equação de segundo grau com o matemático hindu Bhaskara, mas historicamente essa equação não foi resolvida por ele. Ela foi resolvida por vários matemáticos. Não se tem bem certo quem que resolveu, mas a fórmula de Bhaskara não é de Bhaskara. Fora do Brasil, não se chama de fórmula de Bhaskara, se chama de fórmula resolutiva da equação do segundo grau, vocês acreditam? Só que no Brasil a gente chama de fórmula de Bhaskara. Então, alguém começou a chamar de fórmula de Bhaskara aqui e todo mundo seguiu, né? Mas vamos fazer justiça, tá? Muito bem. A fórmula de Bhaskara, ela resolve, então, equações desse tipo aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, na fórmula de Bhaskara, nós temos o famoso delta. O delta ela é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse b, a e c são os coeficientes aqui da equação. E aí, então, nós temos que o valor de x ele é dado por essa expressão aqui, ó. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre o a. Tá bom? Deixa eu escrever assim, ó. 2 vezes o a. Este mais ou menos é o que pode dar duas raízes para a gente. Então, a gente separa mais a raiz do delta e menos a raiz do delta. Vamos, então, aplicar essa fórmula agora para resolver essa equação aqui, ó. Nessa equação aqui, primeiro vamos identificar os coeficientes. Aqui nós temos 1 vezes x, mais aqui no x nós temos um 1 multiplicando também, correto? Então, aqui o a vai ser 1, o b vai ser 1 e o c vai ser menos 6. Tá? O c vai ser menos 6. Muito cuidado, não esquece do negativo. Faz parte do número, ele é um número negativo. Tá bom? Então, aqui nós temos o seguinte, que o delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. No lugar do b eu vou colocar o 1, então 1 ao quadrado, menos 4 vezes. No lugar do a eu coloco 1, e no lugar do c eu coloco o menos 6. Então agora aqui nós temos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes menos 6, menos com menos da multiplicação é mais, 4 vezes 6, 24. Olha que delta bonitinho, 25, né? 25 tem raiz quadrada, 5. Então vamos lá. Agora nós usamos a fórmula
x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Esse delta, gente, é uma letra grega, tá? Delta. Então, vamos lá. O b é 1, então menos b é menos 1. Mais ou menos raiz de delta. O delta é 25, então fica raiz de 25. E embaixo, 2 vezes o coeficiente a. O coeficiente a é 1, então fica 2 vezes 1. Muito bem, então olha só. Fica menos 1, mais ou menos, raiz de 25, 5. 2 vezes 1, 2. Tá? E é nesse momento agora, então, que nós separamos em duas raízes. Tá? A primeira eu vou usar o positivo, então vai ser menos 1 mais 5 sobre 2. Tá bom? 5 menos 1 é 4. 4 sobre 2, 2. Ótimo. A segunda, eu vou usar o negativo, então vai ficar menos 1. Esse menos 1, que veio do menos b, não se altera. Agora eu vou usar o menos. Menos 5 sobre 2. Tá bom? Menos 1, menos 5. Se eu devo R$1 e devo mais 5, eu devo, no total, 6. Então, fica menos 6 sobre 2. Menos 6 sobre 2, menos 3. Aí o que eu faço agora? Eu coloco 2, coloco menos 3? Veja bem, o problema ele perde a soma das raízes. Então aqui nós vamos fazer então a soma das raízes aqui nesse caso vai ser 2 menos 3 igual a menos 1. Tá? Então tá aqui, ó, letra B, menos 1. Ok? Muito. Tá? Então nós temos aqui a soma das raízes igual a menos 1. Bom, eu vou fazer uma observação aqui para vocês. Tem um jeito mais fácil de resolver. Tem um jeito bem mais. Quando a gente chega nesta equação aqui, tem um jeito mais fácil dela ser resolvida, tá? A soma das raízes. Só que assim, tem tanta fórmula que às vezes é meio desnecessário a gente decorar. Então, eu acho mais fácil vocês de Bhaskara que ela resolve qualquer tipo de equação de segundo grau, tá? Mas aqui tem um jeito mais fácil. Na verdade, a soma das raízes de uma equação, ela é dada por uma fórmula. A soma, eu vou colocar aqui, olha, separadinho para vocês, tá? Aqui a soma das raízes, ela é dada da seguinte forma, eu vou chamar de ó, x1 e x2 as raízes, tá? Isso aqui é menos b sobre a. Vocês poderiam ter usado esta fórmula aqui direto nesta equação, tá bom? Então aqui, ó, o b é 1, então fica menos 1 sobre o a, que é 1. Isso aqui dá o menos 1 direto. Não precisaria ter feito toda esta conta aqui. Mas são tantas fórmulas, se a gente vai decorar fórmula de soma, fórmula de produto, de raízes, fica bem mais complicado, né? Então, mas para quem tem boa memória, para quem tem paciência, poderia usar essa parte da soma aqui, tá bom? Muito bem. Então, a resposta aqui, menos 1, tá? Se perguntasse, por exemplo, para vocês o produto das raízes, tem uma outra fórmula para o produto. O produto é C sobre A. Então, seria menos 6 sobre 1 menos 6. Esse seria o produto das raízes. E de fato, né, 2 vezes menos 3 é menos 6, tá bom? Mas, como eu disse para vocês, essa foi uma questão interessante para a gente relembrar fórmula de Bhaskara. Se você tem boa memória e decora várias fórmulas, vai nessa aqui da soma das raízes, que você ganha mais tempo. Mas, né, a gente sabe que não tem como abraçar tudo, tá bom? Vamos lá. Vamos dar sequência, então. Essa aqui foi uma questão mais chatinha, né, gente? Envolve mais conceitos. É uma questão difícil, mas temos que encarar tudo, correto? Questão 5. Na questão 5, então, nós temos uma função, c de x igual a 4x menos 800, 4x ao quadrado menos 800x mais 20.000, e isso representa o custo que uma determinada empresa tem para produzir x unidades de um determinado produto por mês. Então, vamos lá. Aqui nós vamos só escrever a função novamente, se vocês não se importarem. O custo é dado por 4x quadrado menos 800x mais 20.000.
E esse é o custo, então, para produzir X unidades de um determinado produto por mês. Aí pergunta, qual é o valor de X para que o custo seja mínimo? Então, eu quero custo mínimo. Tá? Então, aqui o X ele representa o número de unidades, né? Então, eu quero saber qual é o número de unidades exato que eu vou ter o menor custo possível. Ou seja, eu quero saber qual que é o número que eu tenho que produzir de unidades por mês para que o custo que eu tenha seja o menor possível. Isso aqui, então, nós temos uma função quadrática. E essa função quadrática, o gráfico dela é uma parábola, correto? Como esse 4 que está multiplicando o x ao quadrado é positivo, essa parábola tem concavidade para cima. Vamos ver se consigo fazer uma parábola aqui. Então, se tem concavidade para cima, o vértice é um ponto de mínimo da função. O vértice, na verdade, ele é mínimo. Tá? E o vértice sendo um valor de mínimo, eu tenho como calcular esse vértice. Agora, então, é aquele momento que eu vou relembrar a fórmula do vértice para vocês. Então, o vértice da parábola, ele é dado da seguinte forma. Vértice da parábola. Desculpa a letra feia, ficou mais fino aqui a caneta, mas tudo bem. Vamos lá. O vértice da parábola ele tem a seguinte fórmula. A coordenada x do vértice é menos b sobre 2a. E a coordenada y do vértice, que é a da função, é menos delta sobre 4a. Tá bom? Só que vejam bem, nós queremos o valor de x, o valor mínimo de x. Então, é esta fórmula aqui que nós vamos utilizar. Tá bom? Então, assim, o x do vértice aqui vai ser o valor de mínimo. E aqui é só substituir. Quem que é A, quem que é B e quem que é C? O 4 ele é o A, o menos 800 é o B e o 20.000 é o C. Então aqui vai ficar assim, ó, usando a fórmula menos B, o B, gente, é menos 800, dividido pelo A, por 2 vezes o A. E aqui, gente, o A, ele é 4, então vai ficar 2 vezes 4, tá bom? Menos com menos na multiplicação é mais. Então, aqui esse menos 800, fica somente 800. 2 vezes 4, 8. 800 por 8, aí é fácil, né, gente? 100. Então, aqui está o valor que tem que ser, o valor, a quantidade de unidades que tem que ser produzidas no mês para que o custo seja mínimo. 100 unidades. Pouco, né? Mas essa é a resolução. Então, 100 unidades. Bom? Ok? Muito bem. Então, feito mais um exemplo, vamos passar para o próximo. Tá? Questão 6. Questão 6. Numa determinada cidade, quando um veículo é rebocado por estacionar em local proibido, olha que feio, né? O motorista paga uma taxa fixa de R$ 86,91 e mais R$ 1,50 por hora de permanência no estacionamento da polícia. Tá? Então, aqui, mais uma vez, a gente vai montar uma função, tá bom? Então, aqui a gente vai montar uma função que vai levar em consideração o que o problema nos dá. Então, nessa função aqui, eu vou chamar x, o número de horas que esse carro rebocado fica no estacionamento da polícia. E eu vou chamar de v de x o valor pago. Tá? Então, esse aqui vai ser o valor pago ao final de x horas que o carro ficar lá, tá bom? Vai ser o valor pago do reboque. Então, aqui nós temos que montar uma função. O valor pago, ele funciona assim, ó, como o próprio problema nos fornece. Tem um custo fixo de R$ 86,91, mais 1,50, então 1,5 vezes o número X de horas que ficar. Então, se ficar 2 horas, paga R$ 3, se ficar 3 horas, paga R$ 4,50, 6 e assim por diante, tá bom?
Então, essa aqui é a função que rege o valor, ok? Muito bem. Agora, o que o programa pede? Se o valor pago foi de R$ 16,91, então as horas que o veículo ficou no estacionamento da polícia foram. Então, aqui, se o valor pago foi de R$ 116,91, eu quero saber quantas horas o carro ficou no estacionamento da polícia. Então, eu vou achar esse valor de X aqui. Tá bom? Muito bem. Aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o X para encontrar o valor dele. Então, este 86,91 que está adicionando, ele vai ficar do outro lado diminuindo. Então, fica 116,91 menos 86,91. Tá bom? Então, 1,5x é igual. 91,91 centavos vai embora e fica 116 menos 86. Isso aqui é fácil, né, gente? Dá 30. 116 menos 86 dá 30. Ah, professor, e agora como é que eu resolvo? Eu vou passar esse 1,5 dividindo? Então, né, gente? Para resolver essa equação aqui, vocês poderiam passar 1,5 dividindo e fazer uma divisão decimal. E eu vou sugerir o seguinte: 1,5 é a mesma coisa que 3 meios, correto? É a metade de 3. Então, eu vou escrever assim: 3 meios de x igual a 30. Agora sim, olha só. Este 2 aqui, que está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, fica, ó, 3x igual 2 vezes 30, 60. Agora, este 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, fica x igual a 60 sobre 3, 20. Então, nós temos resposta final, 20 horas. Então, o carro ele passou 20 horas no estacionamento da polícia e o valor pago, então, foi de R$ 116,91. Então, marcamos aqui 20 horas. Tá bom? Muito bem. Então, vamos dar sequência agora. Questão 7. Questão 7. Ao testar um inseticida, observou-se que, após inúmeros testes, a redução do número de insetos por minuto em uma colônia amostral, chegando-se à conclusão de que esta redução pode ser expressa pela fórmula e aí dada uma função exponencial. Esse é aquele tipo de função que ela é mais extensa na leitura, aí quando a gente fica todo confuso, né? Mas, então olha só, nós temos uma função que dá a quantidade de insetos que sobra depois que a gente aplica um inseticida, que sobra depois de t horas aplicado um inseticida. Então essa função é assim, ó, k vezes 4 elevado a menos 0,5t. Já até assusta a função, né? Concordo. Onde este k é uma constante, é um número, tá? Não sabemos ainda qual que é, ok? E t indica tempo em minutos e Q de t indica a quantidade de insetos mortos no tempo considerado, tá bom? Então, baseado no gráfico ao lado, essa questão que já é uma questão de análise de gráfico, tá bom? Baseado no gráfico ao lado, podemos afirmar que os valores de K e de S, respectivamente, são. Então, vamos com calma. Quem que é K? K é o valor da constante, a gente tem que achar esse valor da constante da função. Quem que é S? Aí a gente olha para o gráfico. O S está aqui, gente. O S é um tempo em minutos que, para esse valor, para esse tempo, morreram 1.024 insetos, tá bom? Então, aqui nós temos o S associado com o 1.024. Então, vamos colocar aqui embaixo. O S, ele está associado com o 1.024 na função, tá bom? Muito bem. Aqui eu vou dar uma amaciada na função antes da gente fazer as contas, tá bom? Então vai ficar K vezes. Agora vem aquela parte que a gente vai ter que relembrar vários conceitos lá de potências. Sempre que eu tiver uma potência com expoente negativo, esse expoente negativo faz o seguinte, eu posso fazer 1 sobre, e aí a potência vem para baixo com expoente positivo, então fica 1 sobre 0,5t.
tá bom? Ok, continuamos a simplificação. Agora, observe o seguinte, eu posso fazer assim, ó. Este 0,5 multiplicando t tem uma propriedade de potências que diz que eu posso separar no produto. Como assim? 4 elevado a 0,5, tudo isso aqui elevado a t. Então, o produto de potência, o produto no expoente é potência de potência, tá? Bom, continuamos a nossa simplificação. Vou continuar aqui embaixo, tá bom? Então, eu tenho 1 sobre... Pessoal, 0,5 é 1 meio, né? Então, eu vou escrever assim para vocês, ó. 4 elevado a 1 meio, tudo isso aqui elevado a t. Agora, precisamos rebuscar a nossa memória e lembrar que o expoente 1 meio tem um significado, que é raiz quadrada. Então, 4 elevado a 1 meio é a raiz quadrada de 4. Tudo isso elevado a t. Raiz quadrada de 4. Ah, gente, aqui tem um detalhezinho, né? O prof está esquecendo a constante, né? Que feio. Então, aqui tem uma constante. Mas, quem sabe faz ao vivo, né? No momento, né? A resolução aqui... Né? Vejam bem, a resolução não está pronta, né? A gente está fazendo com vocês agora. Então, aqui vai ficar k vezes... Raiz de 4 é 2. Então, fica 1 sobre 2 elevado a t. Pronto, tá aqui a nossa função. Então, conclusão, tá? Aqui nós temos que a função número de insetos mortos é k vezes 1 sobre 2 elevado a t. Ficou muito mais amigável essa função agora. Vocês não concordam? Muito mais amigável, né? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer o que o problema pede. Simplificar a função. Num primeiro momento, a gente vai achar o valor da constante k. Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa retinha aqui. Será? Não sei. Parece difícil. Tá, beleza. 1. Achar k. Como que a gente vai achar o k, então, nesse contexto? Vocês percebem que aqui no gráfico... Gente, esse gráfico aqui é muito parecido com o gráfico da exponencial que eu mostrei para vocês antes, correto? Então, isso porque é uma função exponencial. Aqui nós temos um ponto no gráfico, se vocês forem observar. Este ponto aqui que diz o seguinte, ó, que o 1, quando o tempo é 1, né, 1 minuto, morreram 2.048 insetos. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, que 2.048 insetos morreram no tempo igual a 1. Ou seja, quando a gente aplica a função Q em 1, morreram 2.048 insetos. Mas quando eu aplicar a função Q em 1, eu vou substituir o t por 1. Então vai ficar assim, ó, k vezes 1 sobre 2 elevado a 1. Tá vendo? No lugar do t eu coloco 1. E aí as coisas ficam bem mais simples. Por quê? Porque agora este 2 elevado a 1 é 2. Basta vir para cá multiplicando 2.048. Então nós temos 2 vezes 2.048. Isso aqui é 4.096. Então, olha só. Aqui, assim, a gente já elimina a C, a B e a C, né? Muito bem. Agora, no segundo momento, nós vamos achar o S, que é o que o problema pede, né? Então, vamos lá. Achar S. Então, para achar o S, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse ponto aqui, tá? E vai substituir o S, e isso tem que tirar 1.024. Então, 1.024, tá? A gente aplicou Q em S. Mas quem que é a função Q? Olha só. Agora a função Q, gente, a gente já achou o valor da constante. Isso aqui é 4.096, dividido, né? Esse dividido que eu já posso juntar por 2 elevado a t. Tá bom? Então, isso aqui, o Q de S é 4.096 dividido por 2 elevado a S. Então, nós temos que resolver essa equação. Isso aqui, gente, é uma equação exponencial, tá? Como que a gente resolve ela? Esse 2 que está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Então, fica assim, ó, 2 elevado a S.
Esse 1024 que está desse lado aqui, eu passo ele dividindo. Então, fica 4.096 dividido por 1024. 4.096 dividido por 1024 é 4. Então, agora nós precisamos resolver 2 elevado a s igual a 4. Isso aqui é uma equação exponencial. O 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado, correto? Então, aqui, em equações exponenciais, quando nós temos mesma base, a gente elimina elas e iguala os expoentes. Então, nesse caso, eu tenho s igual a 2. E aí está a resolução. Então, aqui o k, ele é 4.096 e o s é igual a 2. Então, letra A, tá bom? E aí, então, está resolvido. Ok? Muito bem. Passamos, então, para a questão 8. Na questão 8, nós temos, então, se x igual a raiz de 2 mais 3, então, raiz de 6 é igual a... Num primeiro momento, a gente olha e acha que essa questão não tem nada a ver com função, correto? Mas tem. Na verdade, o que está dado aqui é que o x é igual a raiz de 2 mais raiz de 3. Então, considerando isso, eu tenho que achar a raiz de 6 em função do x. É isso que o problema pede, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho x igual a raiz de 2 mais raiz de 6. Raiz de 3. Professor, o que eu vou ter que usar aqui para resolver? Gente, matemática, infelizmente, ou felizmente, às vezes, a gente tem que tirar um coelho da cartola para resolver, tá? Então, a gente vai pegar aqui e vai colocar tudo ao quadrado. Então, fica x ao quadrado igual a raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Muito bem. Aí nós temos o quê? Aqui, como tem uma soma ao quadrado, vem aquela regrinha de novo, ó. Quadrado do primeiro, então quadrado de raiz de 2, mais 2 vezes o primeiro termo, que é o raiz de 2, vezes o segundo termo, que é o raiz de 3. Ó, então vai aparecer o raiz de 6 já, mais o quadrado do segundo termo. Então, raiz de 3 ao quadrado. Aqui, então, nós temos x ao quadrado igual. Gente, elevar ao quadrado e tirar a raiz quadrada são operações inversas, tá? Um é inimigo do outro. Então, aqui, o quadrado simplifica com a raiz quadrada. Então, fica 2 mais 2 vezes. Produto das raízes é a raiz do produto. Então, raiz de 2 vezes 3, que fica a raiz de 6. Mais. E raiz quadrada de 3 ao quadrado, fica só 3. Tá bom? Muito bem, mais 3. Então, o que nós temos? 2 mais 3, 5. 5 mais 2 raiz de 6. O problema pede para escrever raiz de 6 em função de x. Então, aqui nós temos que isolar o raiz de 6. Esse 5 ele vai para o outro lado diminuindo. E agora, então, para isolar o raiz de 6, basta pegar esse 2 multiplicando e fazer ele aparecer dividindo do outro lado. Então, fica x ao quadrado menos 5 sobre 2. Aí vamos olhar as nossas opções. Letra D, x ao quadrado menos 5 sobre 2. Tá bom? Essa aqui, então, é a resolução do problema. Então, nós tínhamos raiz de 2 e raiz de 3 em função de x e podemos encontrar raiz de 6 em função de x também. Beleza? Questão 9. Essa aqui, então, é a última questão sobre essa parte de contas, e depois a gente vai começar, então, a parte de análise de gráficos e tabelas. Então, vamos lá. Uma empresa produz uma empresa que produz canetas calcula o custo de produção pela fórmula, essa aqui é a fórmula dada. O custo para produzir X canetas é 0,35x, onde x é a quantidade de canetas e C de x é o custo para produzir essas canetas, tá bom? Então, com base nessas informações, é correto afirmar que, para produzir 340 canetas, o custo total é... Então, aqui, a gente quer saber o custo para produzir 340 canetas. Então, basta substituir o x na lei da função por 340, tá bom?
E aí vem lá, professor, vou fazer o produto de 340 por 0,35. Vou fazer lá, cantinho, né, o produto decimal. Tudo bem, é uma opção. Eu vou fazer aqui com vocês usando fração. 0,35 é 35 sobre 100. Eu pego 35, tem duas casas decimais, 2 zeros aqui embaixo. Eu acho que fica mais fácil assim. Vezes 340. Esse zero de baixo corta com o zero de cima, né? E aí ficou 35 sobre 10. Vejam bem, eu estou fazendo aqui passo a passo, né? Lá na hora da prova, vocês fazem com a agilidade que vocês quiserem. E aí, aqui, ó, 35. Gente, uma fração eu posso simplificar numerador e denominador, a parte de cima e a parte de baixo. Então, aqui eu vou dividir por 5 em cima e embaixo. Tem que dividir pelo mesmo número. Se eu dividir por, sei lá, 2 em cima, tem que dividir por 2 embaixo, tá bom? Aqui tem que escolher um número conveniente. 35 por 5 dá 7 e 10 por 5 dá 2. Então, fica 7 meios vezes 3 quartos. Perdão, 34. Aqui, gente, eu posso só rearranjar. Como tem um produto em cima e o 2 dividindo, eu faço 7 vezes 34 sobre 2. E aí eu tenho, então, 7 vezes metade de 34 é 17. E aqui, 17 vezes 7, né? Aqui fica 7 vezes 10 é 70, 7 vezes 7 é 49, 70 mais 49, 119. Tá bom? Então, na verdade, reais, né? O custo para produzir 340 canetas é de R$ 119. Letra